O Homem-Aranha Andrew Garfield veio após 5 anos da trilogia dos anos 2000 e veio entre dois momentos críticos para o gênero super-herói. Enquanto a trilogia de Sam Raimi tinha identidade própria entre o drama de crescimento e o cartunesco com pitadas de terror trash, esta segunda abordagem pareceu querer agradar todo tipo de público possível de 2012 e com isso ficou debaixo de duas sombras gigantescas. Quais foram estas sombras? Em 2012, o espetacular Homem-Aranha serviu para matar a saudade do personagem no cinema, porque a gente ficou 5 anos sem poder ver um filme do Homem-Aranha no cinema. Isso fez muita diferença. Quem viu Homem-Aranha no cinema nos anos 2000 sabe o impacto que era, como era especial ver um filme do Homem-Aranha na tela grande. Além disso, ele serviu para dialogar com um novo público, o pessoal que era adolescente naquele período até que conseguiu se identificar com o Homem-Aranha naquela pegada. Eu fui um caso, porque eu tinha 17 anos naquela época e eu usava uma jaqueta idêntica ao que o Peter Parker do Andrew Garfield usa no filme. Tem até uma foto aqui para mostrar. O problema é que a Sony teve dois oponentes que ela não conseguiu vencer. Ela estava no momento ali de uma mudança completa no gênero de super-heróis que acabou definindo a década passada inteira. Então vamos descobrir aqui quem foram esses dois gigantes que infelizmente derrotaram o Homem-Aranha dessa vez. Após um Homem-Aranha quadrinhesco, quem tomou a atenção do público foi o combo Batman Begins e o Cavaleiro das Trevas. Ambos trouxeram um ícone ao mundo real, tornando a Gotham um ambiente que poderia ser qualquer lugar, e buscando racionalizar desde a origem até as orelhas do herói. A Sony quis o Cavaleiro das Trevas do Homem-Aranha, e com isso tivemos um personagem comumente conhecido pelo apelo familiar, agora num ambiente soturno. O problema é justamente esse. O Batman pode ser ajustado a um ambiente mais realista e funcionar para muitos, mas o Homem-Aranha, um herói tipicamente vibrante, soa deslocado ao precisar passar mais tempo com os pés no chão e menos voando pela cidade. Na necessidade de trazer um personagem mais realista dessa vez, o filme se limitou justamente nessa abordagem de ter que ter mais cenas pé no chão, e com isso o personagem ganha uma movimentação bem mais limitada e menos possibilidade de cenas chamativas. A única cena de ação que eu posso me lembrar com um certo carinho do primeiro espetacular Homem-Aranha é justamente a luta contra o lagarto no topo do prédio, porque essa tem movimentos que soam apropriados para o personagem. Enquanto na maior parte do tempo, as cenas de ação não impressionam por ter que se limitar a uma escala menor, mesmo com um orçamento significativamente maior do que 10 anos antes. Outro grande problema foi que, junto com o Cavaleiro das Trevas, outro fenômeno estava nascendo. Homem de Ferro 1 e 2 foram sucessos de bilheteria, e puxaram o bonde para que outros heróis como Thor e Capitão América tivessem seu lugar ao sol. A ideia de interligar as histórias de todos estes e culminar num grande filme juntando todos, com o Cabeça de Lata sendo central, levou a Os Vingadores, um fenômeno de bilheteria, que dobrou a arrecadação do espetacular Homem-Aranha. O filme confrontou a estética sombria e realista ao trazer alienígenas atravessando portais, heróis multicoloridos rompendo paletas cinzentas e um Hulk saltando livremente pelos arredores. Foi um momento em que duas estéticas e formas de contar história no mesmo gênero entraram em colisão, já que o Cavaleiro das Trevas Ressurge estava prestes a estrear com a expectativa de ser a maior bilheteria do ano, e perdeu para Vingadores, e não foi por pouca diferença. A Sony, em vez de criar seu próprio formato, abaixou a cabeça e quis seguir os dois fluxos, o que logo depois gerou uma total mudança de estética para a continuação. Um pequeno ato de traição, que veio com um filme que merece seu próprio vídeo. O roteiro nasceu de uma ideia original para o quarto filme de Sam Raimi, escrito por James Vanderbilt, que teria o Lagarto já como vilão. Raimi queria o Abutre, e isso iniciou o conflito que levou à saída do diretor e à reestruturação da franquia. O problema é que desde lá a Sony não estava convencida de que esse esboço por si venderia o projeto, portanto quiseram o prestígio do melhor filme que fizeram do gênero, Homem-Aranha 2, e uma embalagem chamativa para os jovens daquele período. Aí entraram Alvin Sargent, roteirista do segundo Aranha, e Steve Kloves, que escreveu 7 dos 8 filmes de Harry Potter. O problema é que o processo não foi colaborativo, envolvendo reescritas entre os 3 roteiristas. E nisso temos um conflito de tons. Tem um Peter Parker predestinado a ser o Homem-Aranha devido à herança dos pais, o que veio de Kloves,
mais aprofundamento na dinâmica dele com o tio Ben, onde o filme brilha mais, por sinal, vindo de Sargent, provando que a Sony tinha razão em querer manter o roteirista, e toda a abordagem soturna e realista que a Sony queria para bater de frente com o Batman Nolan. E para conectar tudo isso, tome coincidências. Gwen Stacy é a namorada de Peter, filha do chefe de polícia, que serve de antagonista, estagiária do vilão e tem o conhecimento para manipular o dispositivo que vai ser crucial para burlar o plano deste. O filme, com isso, vira um amontoado de elementos reciclados, lutando uns com os outros. É uma crise de identidade ainda maior do que a que Peter sofre. Se o roteiro já parece caótico, os processos constantes de reescrita e readequação levaram a muito material sendo gravado pelo diretor Mark Webb. Com isso, tentar criar um filme coeso é um desafio gigantesco, e a edição pesada, assinada por 2 profissionais, reflete toda essa dificuldade. Algumas das cenas são tão picotadas que fica até difícil compreender o que está acontecendo. Veja, por exemplo, todo o conflito com o vendedor minutos antes da morte do tio Ben. Além de a questão cultural envolvendo políticas para a moeda ser muito mais confusa do que falcatruas de cachês, veja como não conseguimos nem acompanhar o transtorno que isso gera no protagonista, pois rapidamente o assaltante precisa entrar na loja, causar distração, tomar o dinheiro, recompensar Peter, sair, o dono da loja precisa reagir à situação, sair, pedir ajuda, Peter precisa recusar, enfim, uma sucessão de eventos que acharam importante encaixar em 1 minuto. E morreu. Se no primeiro Vingadores praticamente tudo acontece num período de poucas horas, e ainda assim sentimos que conhecemos tudo e todos os envolvidos, aqui tem um turbilhão de informação, que ainda precisa dar espaço às cenas de ação que o público espera do personagem, que, como já citado, não foram completamente entregues nesse filme. 4 anos depois, o Homem-Aranha foi resetado de novo, agora entrando para o universo Marvel, o que deu origem a Homem-Aranha de Volta ao Lar. Não que ele seja muito melhor como um filme, porém, é compreensível que ele tenha feito mais sucesso, já que temos a impressão de uma narrativa mais fluida, com um tom mais fácil de acompanhar, no caso sendo uma comédia adolescente do começo ao fim, e mesmo que não tenhamos o personagem saltando entre prédios com a mesma fluidez do passado, ao menos dessa vez ele não precisa de licença para fazê-lo. Se a abordagem da Sony estava presa entre 2 colossos, aqui a Marvel trouxe e colocou o personagem no colo dos Vingadores, evitando ao máximo o viés conflitante. E o público respondeu bem. Em resumo, Andrew Garfield, um confesso apaixonado pelo personagem, foi o Homem-Aranha certo, em um momento completamente errado. Espetacular Homem-Aranha tem muitos fãs ainda, não tantos quanto a trilogia do Tobey Maguire, não tantos quanto o Homem-Aranha do MCU, mas ainda existem muitas pessoas que consideram essa versão aqui do Homem-Aranha especial, mas infelizmente ela não foi feita para durar. Tentaram fazer mudanças, tentaram uma outra abordagem, não é mesmo o Espetacular Homem-Aranha 2? Não é mesmo, não? Tentou, mas deu certo? Deu certo? Valeu a pena? Acho que não. Mas a grande lição que a gente pode tirar disso tudo é: o evento foi tão triste, tão chato ter que ficar rebutando o personagem. Que bom que nenhum outro estúdio tomou essa abordagem sombria e realista para um personagem colorido, não é? Que bom que isso não aconteceu mais, ainda bem que as coisas aconteceram da melhor maneira, a gente não teve que se preocupar com isso, né? Então é isso, pessoal. Inscrevam-se, curtam, aguardem os novos conteúdos. Vamos lá ver o Homem-Aranha Um Novo Dia nos cinemas. Acompanhem para ver aqui os novos vídeos do canal. Com isso eu trago mais uma memória que vocês podem preservar com todo carinho, né? Com todo carinho. Cuidem desse Homem-Aranha com carinho, porque a Sony não cuidou. Então vocês façam o favor de cuidar desse Homem-Aranha com carinho, tá bom? Então é isso e até!